queria orar mais uma vez com vocês, para a gente começar assim, conectado mesmo em Deus, amém? Então, feche seus olhos, curva suas cabeças, eleve o seu pensamento ao Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado, Jesus, por estarmos mais uma manhã aqui na sua presença. Muito obrigado, Senhor, por ter nos despertado hoje, por ter nos trazido ânimo, a força para estar aqui hoje. O Senhor é bom o tempo todo. Nós sabemos que não há lugar melhor para a gente estar do que na sua presença. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos juntos mais essa manhã. Que o Senhor ocupe o lugar de honra, que esse é o seu lugar, Pai, o lugar de mais alta honra. Esteja conosco, Senhor, em nome de Jesus, amém, amém. Deixa eu só olhar a hora aqui para eu não me perder. Bom, pessoal, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, mais um domingo. Eu sou muito grato a Deus por fazer parte aqui da CB Paz, é uma alegria muito grande. E quando eu fiquei preparando a palavra, eu fiquei lembrando, sabe, de todas as etapas que eu passei até chegar aqui, o dia de hoje, né? E tudo que eu passei, pelo fato de eu ter vocês aqui, né? De ter a minha segunda casa aqui. É um privilégio muito grande. Que cada um de nós saibamos valorizar isso, sabe? Eu fiquei lembrando assim, né, dos meus primeiros passos na fé. E como eu cheguei aqui a primeira vez, né? Eu passei diversas etapas da minha vida aqui, né? Então foram ali nos meus primeiros passos. Eu cheguei aqui, muito obrigado, após ter sofrido um acidente. Não sei quem lembra que eu vinha de muleta, né? Para os cultos aqui. Na época eu só namorava com a Flor, né? Hoje a gente é casado, vai fazer 8 anos de casado. Mas a gente namorava, não tinha meio de transporte, vinha de ônibus, quando não dava, vinha a pé. Foram muitas histórias, né, nesse período. Eu estava desempregado, enfim. E eu fiquei lembrando disso, como que a gente vai atravessando diversas coisas, né? E como que Deus foi bom de ter me dado essa família mesmo. Todo o suporte, cada pessoa, às vezes pessoas que nem estão aqui mais, né, que já estiveram conosco, que já saíram ou mudaram de igreja ou faleceram, mas a oportunidade de que Deus nos dá de viver em família, em comunidade, sabe, isso é muito bom, isso é uma alegria, e eu sou muito grato a Deus por isso, por entrar ano e sair ano, e a gente continuar aqui e caminhando juntos com a convicção de que nós estamos no lugar que deveríamos estar. Isso é muito bom. Eu espero fazer isso até o último dia da minha vida, porque é uma enorme alegria mesmo viver tudo isso, né? E a gente vai atravessando, como eu estou falando, a gente vai atravessando etapas da nossa vida, né? E eu tenho atravessado uma nova etapa agora, que eu tenho, assim, como eu falei no início aqui, eu estava desempregado, não sei o quê, e Deus vai abençoando, a gente acaba até se atarefando demais, né? Aí a gente está lá, o trabalho, graças a Deus, né, tem bastante coisa para fazer no trabalho. Aí tem as outras tarefas, a gente vai pegando uma daqui, uma dali. No meu caso, eu acabo me tentando abraçar o mundo, né, fazer aquele monte de coisa ao mesmo tempo. E isso, quando a gente tem um excesso, né, até de tarefas que são boas, mas quando a gente se excede, isso nos faz mal, né? E eu venho atravessando uma etapa nova na minha vida de tratar esses excessos, né? Eu acabei desenvolvendo um grau de ansiedade um pouco grande, né? E eu fui levando isso, tratando isso de forma como se fosse algo secundário na minha vida, como uma hora passa, se é assim mesmo, faz, né? E aí isso acabou me trazendo alguns problemas, né? Eu tenho tratado isso, tenho mudado vários hábitos, muitas coisas. E nesse período, se tem uma coisa que ansioso não faz, é parar, né?
Então eu não parava para refletir muito sobre algumas coisas. E nesse período que eu tenho aprendido a desacelerar um pouquinho, eu comecei a refletir sobre temas que eu tratava como secundários. Temas que eu nem pensava muito, para ser sincero. Coisas que a gente acaba normalizando, né? Acaba deixando de lado ali. E nessas reflexões, eu fui percebendo que existem algumas marcas na nossa geração, na geração aqui, eu estou falando não só da minha idade, mas na nossa contemporaneidade, né? E uma das marcas desse tempo é o cansaço. E não é só um cansaço físico, né? Porque talvez você fale assim, não, mas o meu pai, por exemplo, meu pai que está assistindo agora aí, meu pai trabalha desde os 6 anos de idade, trabalhava desde os 6 anos, né? Então, ele era candeeiro de boi, né? Acordava cedo, pequenininho, para fazer o serviço dele. Então você pode falar assim, não, mas as gerações passadas, então, elas estavam mais cansadas. Mas eu não me refiro a um cansaço só físico, mas um cansaço de alma mesmo, sabe? Um cansaço emocional, um cansaço... Eu acho que isso tem marcado muito o tempo de hoje. Então, são pessoas ali cansadas de tentar sustentar as melhores versões de si mesmo, né? Isso é muito comum, né? Minha melhor versão. É difícil sustentar isso todo o tempo, né? Parecer forte o tempo inteiro, não demonstrar fraquezas. Talvez você está até estranhando eu falar de uma fraqueza minha aqui agora, né? Como assim? O cara vai pregar a palavra, está falando ali que está... Mas né? Nós passamos por isso. Talvez estão cansados de sustentar uma aparência de sucesso social, sei lá, né? Precisa dar conta de tudo, carregar talvez dores, ansiedades, depressões, sozinhos, em silêncio. Relacionamentos talvez estão quebrados, famílias que estão destruídas, mas sustenta ali uma imagem, né? Talvez existem pessoas cansadas por isso, por brigas internas, lutas constantes internas ali, enfim. Isso tudo é muito estranho. Isso é muito estranho, porque a gente aprendeu a produzir muito. Nós aprendemos a produzir, mas desaprendemos a descansar. Nós vivemos um tempo em que você precisa produzir, mostrar resultados e tal, mas não consegue descansar. Talvez você para descansar e fica até culpado. Nossa, eu estou parado aqui, eu podia estar fazendo alguma coisa de útil, eu podia estar fazendo alguma coisa de importante. Sabe, não consegue descansar, não consegue desfrutar de nada que produz. Nós temos acesso a muita informação. Quem lembra do culto passado? Neymar falou sobre isso. Acesso àquele mundo de informações, mas cada vez mais sem direção. Um monte de informação, mas sem direção, não sabe para onde vai. Tem entretenimento à vontade, sim ou não? Senta ali na frente da televisão, você tem streaming com tudo, você tem computador, celular, tudo. Entretenimento à vontade, mas não tem paz, muitas vezes. A gente tem opinião sobre tudo também, né? Cada um tem opinião sobre tudo, mas clareza sobre quase nada. Talvez o grande dilema do ser humano moderno seja esse, que a gente se tornou especialista em nos mover, mas sem saber para onde ir. Talvez seja por isso que mesmo depois de tantos séculos, as palavras que nós vamos ler agora, eu convido você a ficar de pé, para a gente ler as Escrituras. Talvez seja por isso que essas palavras, elas atravessaram a história humana com tanta força. E esse texto se tornou tão conhecido que talvez você nem precise abrir a Bíblia. Talvez eu vou falar o texto aqui, você já vai saber ele todo de cor. Que é Salmos capítulo 23, versículo 1. Vou ler na NAA. Isso. O Senhor é meu pastor,
nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso e refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Pode se assentar. Texto extremamente conhecido, né? Talvez se você parar alguém que nem é cristão na rua aí, você fala assim: o Senhor é meu pastor. A pessoa sabe continuar ele, né? Nada me faltará. Às vezes nem é crente, nem acredita em Deus, mas sabe. É um texto extremamente conhecido. Sabe, e tem um motivo para isso. Não é à toa disso ficar escrito no nosso coração. É interessante que esse salmo, ele já é impactante. Talvez você tenha acostumado com ele, mas ele é impactante, muito. Mas ele se torna ainda mais interessante se você analisar quem escreveu. Quem escreveu esse salmo? Davi. Interessante. Davi escreve esse salmo e ele fala: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Davi foi pastor de ovelhas. Davi foi um guerreiro. Sim ou não? Davi foi um guerreiro. Davi foi rei, foi ungido rei, foi rei. Né? Ele entrou em várias guerras. Ele foi um pecador. Ele sofreu as consequências do seu pecado. Ele se arrependeu. Ele foi um pai ferido. O que mais? Foi perseguido, né? Foi amigo. Foi um homem quebrado pelo pecado, quebrantado pelo pecado. Davi, ele conheceu o deserto, conheceu o medo, conheceu a culpa, conheceu o pecado, a ameaça, a solidão. Ele conheceu os vales da vida, né? Ou seja, o Salmo 23, que nós acabamos de ler, ele não nasce de uma teoria, ele não nasce de uma ideia, ele nasce de alguém que realmente viveu e provou da fidelidade de Deus. Não é só um poema bonito, é resultado de uma vida de fidelidade de Deus. A fidelidade de Deus. E há algo muito bonito nesse salmo, né? Porque nos primeiros versos, Davi fala sobre Deus. Fala sobre Deus e suas ações, né? A gente leu aqui, ó. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Guia-me pelas veredas da justiça. Então, nesses primeiros versos, ele fala sobre Deus e sobre as suas ações. Mas quando chega no vale, que a gente leu aqui, a linguagem muda. Ele fala não mais sobre Deus, mas ele fala com Deus. A gente leu aqui, ó: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Ele fala com Deus. Davi, para de falar apenas sobre Deus, né, e começa a falar com Deus. Porque, irmãos, existem intimidades com Deus que ela só amadurece na travessia do vale. Existem intimidades com Deus que elas só vão amadurecer durante uma luta, durante uma provação, dificuldade. No início da nossa jornada, pelo menos comigo foi assim. Nós vamos ver aí o pessoal chegando do encontro hoje, né? No início da jornada, a gente fica super empolgado, né? Traz aquele alívio. Eu senti isso. Estava com a vida toda bagunçada.
Aí você sente aquele alívio, nossa, Deus está comigo. Aí você começa a ver Deus, enxergar as ações de Deus, e aquilo vai trazendo um alívio, e dá uma sensação de que nunca mais vai ter vale. Dá aquela sensação assim, agora eu estou com Deus, nada mais vai dar errado. Agora vai dar certo em tudo, agora eu vou voar, né? Dá essa sensação. Mas a vida cristã, ela é uma maratona, né? Ela não é uma corridinha ali rápida. Ela leva tempo. Ela começa aqui e vai até a eternidade, né? E nós atravessamos 10, 20, 30, 40, 50, sei lá quantos anos, né, que Deus reserva para nós. Nós atravessamos toda a nossa existência na nossa vida cristã. Então, hoje nós vamos ver que à noite o pessoal chegando do encontro, e chega sempre animado, pulando, dançando. Isso é ótimo, é muito bom. Nós precisamos, vez ou outra, trazer de novo essa empolgação para o nosso coração. A gente não pode perder isso. Mas nós temos que lembrar, a gente passa lá os 3 dias no encontro, né? Mas vem a segunda-feira, né? Chega a segunda-feira, volta para o trabalho, volta para a família, volta para o mesmo, a realidade que a pessoa retorna é a mesma, né? O que mudou foi ela, mas a realidade é a mesma. Então como que a gente vai lidar com essa segunda-feira? E como que nós vamos lidar com as outras 1000 segundas-feiras que virão? 1000 segunda-feira é o quê? 40 anos, 45 anos, sei lá. Como que vai ser dali para frente, né? No dia a dia normal. É muito legal a gente se empolgar, mas é muito bom que você se torne aquelas brasas vivas que queimam continuamente sobre o altar, sabe? Que permanece queimando ali. E Davi conhece muito bem isso, esse movimento, essa dinâmica, né? Conhece que a vida cristã, ela é um processo. Então, ele começa os Salmos com uma das declarações mais profundas das Escrituras, que é: o Senhor é meu pastor. O Salmo 23, ele tem suas promessas, né? Mas antes de qualquer promessa, antes dos pastos, antes das águas tranquilas, antes até mesmo do vale, Davi estabelece quem Deus é. Antes de tudo isso, ele estabelece quem Deus é, com a frase: o Senhor é meu pastor. Quando ele fala o Senhor, aqui nós estamos falando do Deus da aliança. Não é um Deus distante, mas é um Deus que se revela. Não é uma simples força ou um arrepio. Hoje, talvez é muito fácil se confundir a presença de Deus com um arrepio, com a sensação corporal, né? Não, talvez você não sente nada no corpo, mas Deus está presente. Talvez você ache que Deus, não, eu vou lá na igreja porque Deus vai estar lá. Claro, Deus está aqui, amém? Só que Deus está na sua casa também. Você acredita que Deus até nos terreiros aí, Deus está em todo lugar. Se a gente ler aqui, ó, vamos, deixa eu só dar uma improvisada aqui, mas é porque tem um salmo aqui, 139, ele vai falar assim, ó, a partir do verso 7: para onde eu me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo os céus, está lá. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a tua mão me guiará e a tua mão direita me susterá. Se eu digo, as trevas com certeza me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras, e a noite é tão clara como o dia. Para ti as trevas e a luz são a mesma coisa. Deus está em todo lugar. Esse é o Senhor que está falando aqui. O Senhor é meu pastor, é esse Deus, Yahvé, né? Só que ele complementa: o Senhor é meu pastor.
Talvez hoje a imagem de um pastor tenha se tornado muito... A primeira coisa que vem na nossa cabeça é alguém como o pastor César, o pastor Reinaldo. Mas aqui a ideia de pastor está muito ligado com alguém que vivia ali com o rebanho. Davi sabia bem sobre isso, né? Alguém que vivia com o rebanho, que conhecia as feridas, que conhecia os perigos, né? Os caminhos, as limitações das ovelhas. E a ovelha, por sua vez, dependia completamente do pastor, né? Porque ovelhas são frágeis, são animais frágeis, né? Elas não se dão muito bem sozinhas, elas se perdem com muita facilidade, se machucam, elas são caçadas com facilidade, né? O que mais? A lã cresce demais, né? Ovelhas precisam dos pastores. E a Bíblia, ela usa essa figura, né, que o Senhor é o meu pastor. Ela usa essa imagem não para nos humilhar, mas para mostrar a nossa realidade de dependentes de Deus. Nós somos necessitados da presença de Deus. E aí ele continua: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Nada me faltará. Isso aqui é muito comum ser mal interpretado, né? Isso não significa uma ausência de luta, não significa que você vai ser rico, né? Não é isso, exatamente isso que está falando aqui. O próprio Salmo vai nos mostrar que existe vale e vai ter vale, porque primeiro ele fala disso, depois lá na frente ele fala: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Então esse nada me faltará não é uma ausência de luta. Davi não está dizendo aqui, ó, o Senhor é meu pastor, eu nunca mais vou ter problema, eu nunca mais vou sofrer. Não, ele está dizendo, se você entender o salmo inteiro, ele está dizendo assim: mesmo que eu atravesse vales, nada me faltará, porque o Senhor é meu pastor. Entende? Ele é tudo que a gente precisa. A presença de Deus, ela é suficiente para nos sustentar. A ideia de nada me faltará dá uma ideia de sustento de necessidade. Porque o Senhor é meu pastor, então eu não tenho necessidade de nada, Ele me supre. Eu falei aqui das fases que eu atravessei, né, até aqui. E bem no comecinho ali da minha jornada, estou com o meu grande irmão aqui, o Mike, que está ali, com o Samuel no colo, né? Nós somos grandes amigos aí desde criança, né? Soltamos pipa juntos, jogamos bolinha de gude, e ele lembra bem disso. No início da minha jornada, no finalzinho ali do meu período sem a presença de Deus, sem buscar a Deus, né? Ali eu cresci longe da presença de Deus, né? E depois me converti. Nesse processo, eu lembro que eu sempre andava cheio de pessoas ao meu lado, né? E quando eu realmente decidi caminhar com Jesus, que o Senhor me trouxe para perto, me mostrou, se revelou a mim, poucas pessoas sobraram do meu lado, sabe? O Mike foi uma delas que ficou ali o tempo todo. Eu no hospital lá, e dormia lá, passava a noite comigo lá no hospital, né? Claro, meus familiares, a Flor, mas o que eu quero dizer é o seguinte, que eu tive uma sensação de perda muito grande, sabe? As coisas que eu estava construindo se perderam, porque eu precisei ficar tempos ali no hospital, eu perdi oportunidades, eu perdi o emprego, perdi um monte de coisa, sabe? Eu vi aquele monte de amigos lá saindo de perto de mim, não procurando muito mais e tal. Então eu cheguei aqui com essa sensação de perda, só que chegou um ponto que eu parei de me lamentar por isso, porque eu entendi que eu tinha tudo que eu precisava. Tinha tudo que eu precisava. Na verdade, eu não perdi nada, né? Tudo que eu precisava era Jesus. Nos versos 1 ao 3, nós vemos um primeiro movimento, né? Que é o pastor que conduz.
Foi estabelecido aqui: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Nos versos 2 e 3 diz: Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Talvez uma das tragédias do nosso tempo, como eu falei aqui, é nós vivermos acelerados demais para repousar. Vivemos cansados, ansiosos, sempre ligados, né? Tem que criar uma coisa nova o tempo todo, tem que produzir sempre correndo daqui para lá, horário, tempo e tal. Tudo isso, né? O tempo todo. Mas o pastor conduz suas ovelhas ao descanso. Isso que nós lemos aqui. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. O pastor bíblico, ele não só te consola. Imagina só, você pai, mãe, ou se você não é pai e mãe, você como filho. Aí eu tenho certeza que todo mundo é, né? Imagina um pai e uma mãe que cria um filho só à base do consolo, do carinho, do amor, da expressão afetiva do amor. Filhinho, não fica assim não. Vai melhorar, vai dar, me abraço. Só assim. Isso é muito bom. Mas imagina uma criação de um filho só assim, sem correção, sem ensinamento. Qual o resultado disso? Vai dar certo? Não, né? Primeira frustração que viver, o que vai acontecer? Vai surtar, né? Então o pastor bíblico, ele não só nos consola, ele nos dá direção. A gente leu aqui, ele nos dá direção. Guia-me pelas veredas da justiça, sabe? Nos dá direção. O cuidado de Deus inclui isso: correção, santidade, verdade, caminho. E no próximo versículo, no versículo 4, nós nos deparamos com um outro movimento. O primeiro movimento é o pastor que conduz. Agora o segundo movimento, o pastor que permanece no vale. Salmos 23, versículo 4: Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Até aqui, pastos verdejantes, águas tranquilas, refrigério, tá bom demais, né? Nada me faltará, tá top. Mas tem uma mudança ali, começa a falar de vale. Mas então o salmo muda? Sim, muda. Por que muda? Porque a vida muda. A vida não é só pastos verdejantes, né? Nada me faltará. A vida tem seus altos e baixos. Nós atravessamos nossos vales, nossas lutas, não é? Isso faz parte. Eu comecei aqui falando sobre isso, sobre a minha trajetória ali, né? E ela é cheia de vales, né? Quem dera se não fosse, né? Mas nós atravessamos muitos vales. Então a caminhada com Deus, ela não elimina isso. Ela não elimina as suas lutas. Tem uma linguagem muito estranha que é comum a gente escutar quando alguém fala assim: nossa, estou passando uma dificuldade. Fala, está orando pouco, né? A gente já ouviu isso muitas vezes. Está orando pouco. Mas se for assim, o apóstolo Paulo ali, ele orou pouco demais, que passou uma luta, né? Passou diversas dificuldades. Na verdade, o vale não significa ausência de Deus, porque aqui ficou claro, Davi deixou claro aqui: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Por quê? Tu estás comigo. O vale não é ausência de Deus. E sinceramente eu acredito que esse versículo 4, ele é o coração emocional dessa mensagem. Porque vale da sombra da morte talvez pareça como algo muito abstrato, né? Vale da sombra, parece até um título de livro, né? Vale da sombra da morte, capítulo de um filme, sei lá. Parece algo muito abstrato. Mas na verdade, tem pessoas enfrentando o vale do luto, da enfermidade, da crise dentro do lar, da crise no casamento, do pecado escondido,
da depressão, da solidão, da comparação. Existem vales que se manifestam de forma diferente. E isso faz com que às vezes a pessoa não saiba mais o que fazer da vida. Existem vales que ninguém percebe que está ali. Porque a gente aprende a sorrir em público, né? A gente aprende que na hora de tirar uma fotinha no Instagram, todo mundo está feliz, com filtro, né? Então a gente aprende a estar ali, por fora, feliz. Então existem vales que às vezes estão dentro de nós, que ninguém sabe, mas Deus sabe, e Ele não nos abandona. Quando Davi fala assim, ainda que eu ande pelo vale, ele deixa claro que a presença de Deus nunca foi uma promessa de ausência de sofrimento terreno. Está claro aqui. Talvez você está sofrendo alguma coisa e pensando assim, Deus me abandonou, Não, sabe, não é isso. O vale não significa ausência de Deus, mas o centro desse salmo não é o vale, né? O centro desse versículo é: tu estás comigo. É aqui que a gente deve colocar nossa atenção. Tu estás comigo. E perceba que Davi não encontra coragem no fato do vale ter sumido. Ele não fala aqui, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque o vale sumiu. Não é porque o vale acabou, mas é porque Deus está comigo. Aí mora a nossa coragem. É na presença e na constância da presença de Deus. Você não atravessa vale sozinho, amém? Se você chegou aqui hoje sofrendo alguma dificuldade, atravessando algum vale, com alguma dúvida no seu coração, com alguma dor no seu coração, saiba que você não atravessa isso sozinho. Deus não se escandaliza com sua dor, com suas dúvidas. Deus está do seu lado. Aí talvez você se questione, mas como que eu vou ter certeza disso? Como é que eu vou saber disso? Aí nós vamos ler lá em João, capítulo 10, versículo 11. João 10, 11. Aí. Eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas. A nossa certeza de não ser abandonado, porque esse pastor é Jesus, é Deus. A nossa certeza não é naquilo que a gente está vendo, mas é em quem está conosco. Quem está conosco é Deus. E Deus não fala uma coisa e faz outra. Se Ele falou que vai estar com a gente, Ele vai estar com a gente, irmãos. Nós podemos falhar, errar, desmarcar compromisso. Deus não. Se Ele marcou, Ele vai. Sabe? Essa é a nossa certeza. E o que torna Jesus o bom pastor não é só o fato dele nos guiar, não. É o fato ainda mais profundo. É de que ele entrou no vale por nós. Esse vale sobrou para nós a sombra da morte, né? O vale da sombra da morte. Agora a morte quem experimentou foi Cristo. Quem experimentou a morte foi Cristo. Na cruz, Cristo entrou na escuridão do pecado. Ele sendo Deus, né? Sendo aquele que nunca pecou, Ele entrou na escuridão do pecado. Ele tomou o cálice da ira de Deus, que deveria ser para nós. Ele morreu. A Bíblia diz que Ele se fez maldito por nós. Ele sofreu a morte, sofreu o abandono, para que aqueles que pertencessem a Ele nunca tivessem sozinhos. Amém? Nunca tivessem sozinhos. Ele viveu tudo isso para que a gente não atravessasse essa maratona da vida cristã sozinhos. Amigos podem abandonar você, sua família pode abandonar você, seus colegas de trabalho, todo mundo pode te abandonar. Namorada, todo mundo pode te abandonar. Mas Jesus nunca abandona aqueles que pertencem a Ele. Nunca. Ele permanece conosco. Davi sabia disso. Afinal de contas, tem um outro salmo dele, bem pertinho desse que a gente leu, o Salmo 27,
no verso 10 diz assim: porque se o meu pai e a minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Tem como colocar na NTLH, por favor? Fala assim, ó: ainda que o meu pai e a minha mãe me abandonem, o Senhor cuidará de mim. O Senhor não nos abandona. É muito forte esse texto, porque é um pouco improvável, né? Apesar de que infelizmente isso acontece, né? Mas o abandono dos pais de forma total, ele é algo um pouco improvável. Acontece, né? Mas é um pouco improvável. E é tratado isso aqui, tipo, mesmo que seus pais te abandonem, Deus não. Sabe? É para nos dar essa ideia mesmo de que, da força que é a presença de Deus conosco. Agora, nos versos seguintes, nós vamos ver um terceiro movimento, muito bonito por sinal, né? Até o verso 4, Deus é apresentado como pastor, ele mostra que ele conduz o seu rebanho, ele atravessa o vale junto com os seus, mas nos versos 5 e 6, essa imagem muda. O pastor, agora ele vai aparecer como um anfitrião e como o rei da aliança. Isso é muito bonito, né? Porque o Salmo, ele demonstra um crescimento, assim, da provisão, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele sai de uma provisão de necessidade, ele vai para a presença, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo. Então ele sai da provisão, vai para a presença e finalmente entra num momento de comunhão. Então depois do vale o cenário muda ali, né? Davi sai dessa imagem do campo e entra na imagem de uma casa. O pastor agora ele prepara uma mesa, porque o Deus da Bíblia, ele não só conduz o povo, mas ele recebe o seu povo em comunhão. Então vamos ler lá, versículos 5 e 6 do Salmo 23. Diz assim: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Aqui nesses dois versos nós temos uma profundidade pastoral muito grande, né? Talvez você imagine que a vitória espiritual seja uma ausência de oposição, mas uma ausência de guerra, né, de oposição ali, mas não é isso que está descrevendo. Os inimigos aqui continuam presentes, o conflito da vida continua existindo, as lutas continuam, mas agora tem uma mesa, né? Que fala assim, ó: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Ou seja, os adversários ainda estão lá, mas existe agora uma mesa. E no mundo antigo, a ideia de mesa, de você comer com alguém, significa muito. Traz a ideia de acolhimento, de aliança, não só uma recepção, mas a segurança, uma ideia profunda de intimidade. E Davi está dizendo aqui, mesmo com o mundo cheio de ameaças, né? Deus, ele o recebe na sua presença. Isso que Davi está nos mostrando. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge a minha cabeça com óleo. A ideia de ungir a cabeça de alguém traz não só a questão da unção do poder, mas um sinal de honra. É como se Deus estivesse restaurando a dignidade de alguém cansado pela caminhada, sabe? Alguém cansado de lutar, Deus restaura essa pessoa, traz dignidade. E na sequência ele diz assim: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Olha que poderoso. O Salmo começa falando, nada me faltará, uma ideia de suficiência, como eu falei aqui. E ele termina falando, meu cálice transborda. Começa com uma ideia de suficiência, de suprir necessidades, e termina com uma ideia de abundância. O meu cálice transborda. Porque quem anda com Deus sabe que a presença de Deus não só te sustenta, mas ela te satisfaz. Não é assim?
a presença de Deus nos traz satisfação, nos traz uma ideia de estar bem, está tudo bem. Às vezes você está no meio de um problema, na hora que você adora a Deus, você se entrega a Deus, é como se o problema tivesse sumido. Ele continua lá, mas você sente a satisfação de estar na presença de Deus. E cabe destacar aqui que essa abundância, ela não está ligada exatamente com a prosperidade material. É até chato ter que fazer esses disclaimers, né? Esse adendo aí. Mas hoje é tão falado sobre isso, né? Mas enfim, não anula, né, a prosperidade material, mas o que ele está falando aqui é uma abundância de graça, da presença, sabe, da presença, da misericórdia, da comunhão, da esperança. E no verso final aqui nós temos um fechamento majestoso, né, que diz assim, ó: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Isso é impressionante. Pessoal do louvor, se quiser já subir, vir para cá. Isso é impressionante. Porque Davi, ele foi perseguido por Saul, foi perseguido em meio às guerras, perseguido por dores, pelas consequências dos seus próprios erros, mas agora ele está falando assim: existe algo me perseguindo. Não é a condenação, não é o abandono, mas é a bondade e misericórdia de Deus. A bondade e misericórdia de Deus. A gente leu: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Aqui está o destino final do Salmo. O Salmo, ele começa no campo, passa pelo vale, chega na mesa e termina na casa do Senhor. Nosso maior objetivo. Porque a história do povo de Deus, ela não termina no vale, amém? A história do povo de Deus, ela termina na comunhão, e essa comunhão é eterna. É uma comunhão eterna. E amados, chegando até aqui, é impossível não lembrar das palavras de Jesus: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Tudo se encaixa. Cristo é o pastor que nos conduz, é o pastor que nos sustenta, que acolhe nossas necessidades, que procura, que guarda no vale, e que finalmente nos leva para casa. O Salmo 23 não é só um poema sobre conforto, é um anúncio que existe um pastor para o coração humano. Existe um pastor para cuidar do seu coração. Existe um pastor para cuidar das suas necessidades. Esse pastor é Cristo. Talvez você está aqui cansado, enlutado. Talvez você está, como o pastor César falou há 2 cultos atrás, talvez você está vivendo um declínio espiritual. Talvez você não está conseguindo amar a Deus de todo o seu coração, como o Neymar falou no culto passado. Talvez você está imerso no pecado, ou sofrendo grandes tentações, perdido, ou sem esperança. Mas esse salmo inteiro nos mostra que segurança não está em conhecer todo o caminho, mas em permanecer junto ao pastor. É no permanecer com Cristo que mora a nossa segurança. E esse pastor é Jesus Cristo. Amém? Pode ficar de pé, vamos orar. Como que é poderoso, né? Um texto que nós já cansamos de ler, né? Já lemos um monte de vezes. Cansar não, né? Mas nós já lemos um monte de vezes. Mas como que pode
no mínimo, nos lembrar de todas essas promessas. Deus é maravilhoso. Nossos irmãos vão entoar um louvor aqui. E nesse tempo, eu gostaria que você refletisse sobre tudo isso. Refletisse na sua caminhada, na sua jornada de fé. E pensasse, sabe, se você realmente tem a convicção de que Deus está com você, porque Ele está. Traga isso ao seu coração. Louve a Deus aqui, mas vai trazendo isso ao seu coração para a gente orar no final. Amém? Esperança é Cristo, nossa coroa é Cristo, somente Cristo, Jesus. A nossa glória é Cristo, nossa esperança é Cristo, nossa coroa é Cristo, somente Cristo, Jesus. Nossa glória, a nossa glória é Cristo, nossa esperança é Cristo, nossa coroa é Cristo, somente Cristo, Jesus, somente Cristo, Jesus, somente Cristo, Jesus. Senhor, nosso Deus, nós te agradecemos por isso. Muito obrigado pelo privilégio de ser acompanhados pelo Senhor. Muito obrigado, Senhor, por não deixar que a gente ande sozinhos. Pai, nos ajude a entender isso, nos ajude a ter os olhos abertos para isso. Que por mais que pareça que fomos abandonados, que na nossa mente nós saibamos, ó Deus, em nosso espírito saibamos que o Senhor permanece conosco. Pai, que nós estejamos com os olhos sempre atentos ao Senhor, respeitando a condução do Senhor, enquanto o nosso pastor que nos guia, que nós respeitemos ao Senhor, que
nós saibamos que os lugares que o Senhor nos leva são lugares de paz. Mas ainda que nós andemos pelo vale da sombra da morte, Deus, que nós tenhamos a convicção, a certeza de que o Senhor está conosco e que não haja temor de mal nenhum em nós. Oh, meu Deus, muito obrigado por nos conduzir, muito obrigado por nos dar direção, muito obrigado por estar presente conosco, mas muito obrigado, Senhor, por preparar um banquete para nós. Obrigado por nos receber, Pai, e nos dar um lar, uma casa com duração eterna. Nós te louvamos, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui essa manhã. Te louvamos, Senhor, por poder declarar que o Senhor Jesus é o nosso Senhor. O Deus que veio em carne é o nosso Senhor, que supre as nossas necessidades, que nos acompanha, que nos dirige. Obrigado por isso, Senhor. Nós te amamos, Jesus. Obrigado por isso, Senhor. Que o Senhor acompanhe cada um dos meus irmãos aqui. Que o Senhor tome em suas mãos cada necessidade, cada tribulação, cada vale. Que o Senhor esteja com eles, ó Deus. Em nome de Jesus. Que nós sejamos testemunhos vivos da sua presença constante e gloriosa, em nome de Jesus. Amém.